Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula e nessa nossa aula estaremos aprendendo sobre os modelos de ordens de compra do mercado spot da Bybit. Modelos de ordens de compra que costumam existir em todas as corretoras. Então, todas as principais corretoras têm um modelo de ordem limitada, né, que é a ordem limit, e também tem um modelo de ordem a mercado. E as condicionais, né, os modelos de ordens ali mais especiais é que costuma ter uma diferença entre corretoras. Mas vamos lá para o nosso exemplo correspondente aos modelos de ordens de compra da Bybit. Já deixei aqui do lado esquerdo as taxas, né, para especificar a taxa de quem é o tomador e de quem é o provedor. Essa é a principal diferença entre a limitada e a mercado, que é o seguinte: a limitada você consegue ser um formador de mercado, né, que é um provedor. Provedor, que é o maker, ele forma mercado, ele gera liquidez aqui no livro de ofertas. Por exemplo, aqui no livro de ofertas conseguimos observar, né, a quantidade de ordens de compras que temos aqui. Ó. Temos o equivalente a 6 milhões de dólares em compra até a casa dos 47.600. Quem está deixando ordens limitadas é que está gerando essa liquidez. São pessoas que analisaram, identificaram que o ativo talvez esteja caindo e pretendem comprar mais barato. Então, se na sua análise você identificou que o Bitcoin pode cair, né, para, por exemplo, 40 mil dólares, você poderia estar montando uma ordem limitada, que é uma ordem que você só vai estar comprando se o ativo cair até ela, né? É uma ordem específica para você comprar mais barato se você identificou na sua análise que o ativo vai cair lá. Né? Lembrando, não é simplesmente a ordem de comprar mais barato e se você colocar aqui 20 mil, você vai conseguir comprar 20 mil, porque não. Só vai conseguir comprar, a sua ordem ela só será executada se o gráfico cair até a sua ordem. Então vamos dar um exemplo aqui na prática. Vamos supor que você identificou que o Bitcoin ele pode estar caindo aqui para a casa dos 40 mil dólares. Eu vou até colocar aqui 40 mil dólares. E você pretende deixar uma ordem de compra aqui nos 40 mil porque você identificou essa possibilidade de queda. Sendo assim, você vai aqui do lado direito, onde tem os modelos de ordens, né? Você vai clicar aqui em comprar na parte superior, apenas para aparecer as ordens de compra. Lembrando que aqui do lado direito é a aba para você montar suas vendas e a nossa aula é sobre as compras. Então, estou aqui em comprar. Vou escolher a ordem limitada, vou colocar o patamar de compra que eu quero, que é na casa dos 40 mil dólares, a quantidade de ativos que eu quero comprar. Né? Você pode pôr aqui em porcentagem do seu capital ou simplesmente colocar a quantidade em bitcoins que você quer comprar. Vou estar comprando aqui apenas como exemplo, apenas um exemplo demonstrativo, um Bitcoin em 40 mil dólares. Eu crio essa ordem e essa ordem ela vai aparecer aqui embaixo, ó, em ordens atuais. Quer dizer o quê? Que essa ordem ela está ativa, mas não foi executada ainda. Ela só será executada se o gráfico do Bitcoin cair do ponto que ele está agora até a minha ordem. Se ele cai lá, eu consigo comprar em 40 mil dólares. Se ele não cai, eu não consigo comprar e essa minha ordem fica parada. Lógico, você pode vir e cancelar essa ordem a qualquer momento. Então, se você deixou uma ordem para comprar mais barato, né, comprar lá embaixo, caso o Bitcoin caia e o Bitcoin continuou subindo, você pode vir cancelar a sua ordem e talvez comprar mercado ou criar uma nova ordem de compra, tá bom? Então, a qualquer momento você pode criar ou cancelar a ordem e você não paga taxa por isso. Você só paga taxa se a ordem for executada. E a taxa é baixa, né? A taxa é de 0,1%. Isso é praticamente nada comparado aos lucros e aos ganhos do mercado de criptomoedas, né? Você não vai entrar em uma operação para ganhar 0,1%, né? No mercado cripto, a gente tem potencial de entrar na operação para ganhar 10%, 20%, 100%, 1000%. E, né, porcentagens assim, 0,1% não faz nem diferença para você. Então, as taxas só são cobradas quando a ordem é executada
Ordem limitada é para você comprar ali mais barato e ela só é executada quando o gráfico cai até ela, então depende muito da sua análise gráfica e análise técnica, né? Se você acertar o ponto de correção, você vai estar fazendo compras mais baratas, compras mais em conta. E no caso de você querer fazer uma compra com urgência, né? Você viu que o Bitcoin está subindo e na sua análise você identificou que ele não vai voltar. Vamos supor que você analisou o gráfico e identificou aqui que ele vai continuar subindo, que ele só vai corrigir lá em cima. Então não compensa você deixar uma ordem a limite. Você tem que comprar exatamente agora. Como que você faz para comprar no exato preço que tiver? Você cria uma ordem a mercado, né? Que é esse modelo de ordem aqui. No modelo de ordem a mercado, você não precisa definir um preço. Por quê? Porque vai comprar no preço que tiver. Então você não escolhe o preço, você só escolhe o preço na ordem limitada. Na ordem a mercado, você simplesmente coloca a quantidade de capital que você quer comprar e clica em comprar, que estará comprando automaticamente. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse comprar aqui 40 mil dólares de Bitcoin nesse exato momento. Eu clico aqui em comprar Bitcoin e a ordem será executada. Aparecerá um aviso aqui para você na parte de cima ou às vezes na parte de baixo. Ordem foi executada, já aparece aqui para mim a quantidade de bitcoins que foram comprados para vender. Vou voltar aqui para a nossa aba de compra. Essa nossa aula é sobre as ordens de compra e essa é a ordem a mercado. Voltando para aquele nosso descritivo, né, e explicando novamente, que é o ponto importante de vocês entender, o que é o tomador e o que é o provedor. O provedor é quem deixa uma ordem para ser executada. Os provedores, eles criam essa liquidez que a gente vê no gráfico, né? Tanto quem deixa a ordem limitada para compra, que fica aparente aqui embaixo, quanto também quem deixa ordem de venda limitada e aparece aqui para cima. Então, essas pessoas criam a liquidez no book, ao mesmo tempo que elas tentam ali ter melhores pontos de compra, né? Comprar mais barato ou vender mais caro. Ordem limitada. Esses são os provedores de mercado, que são os maker. E o tomador é aquele que a sua ordem está sendo executada agora. Né, que quando ele clica em comprar, ele já executa a ordem de alguém que deixou aqui para vender, que é o modelo de ordem a mercado, ou você também pode se tornar um tomador indiretamente se você criar uma ordem limitada em um preço acima do preço em que está agora. Por exemplo, se eu coloco uma ordem de compra, tendo o Bitcoin na casa dos 48 mil dólares, eu coloco para comprar em 49 mil dólares, lógico que essa ordem será executada instantaneamente. Por quê? Porque o meu preço de compra é em 49 mil. Só que como é uma ordem limitada, a partir do momento que o gráfico está abaixo do meu ponto dessa ordem, ele vai executar essa compra, ele vai comprar no preço que tiver. Então, se tenho aqui uma ordem limitada e eu coloquei um preço acima do preço em que está nesse exato momento, eu serei um tomador de mercado. Aqui já foi executado e acabou que essa minha ordem ela foi executada como uma ordem a mercado e não uma ordem limitada. Por quê? Porque o preço que eu inseri estava muito acima do preço em que estamos agora. A partir do momento que você criar uma limitada com o preço de agora ou um preço superior a esse, você vai estar fazendo indiretamente uma ordem a mercado, porque quando você clicar em confirmar, vai estar comprando instantaneamente. Aí temos as ordens condicionais, e aí que entra a estratégia, né? As estratégias das ordens condicionais nos ajuda principalmente nessas estratégias de compra mais caras, né? Como assim? Vamos supor que você identificou essa movimentação no Bitcoin e percebeu que estamos em um ponto de resistência muito importante, ou seja, não compensa eu comprar, porque o ativo ele pode simplesmente estar batendo aqui, que é um topo, é um teto, e começar a corrigir e eu terei comprado caro. Mas, simultaneamente, também não tenho garantias de que o ativo vá corrigir. Né? De acordo com as minhas análises, ele tem possibilidade de romper esse padrão, né? Romper essa resistência para cima. E vai a questão, você quer, se o ativo cair,
você comprar. Esse intuito, né, de você comprar mais barato, ordem limitada. Nós já aprendemos isso, né? Você colocaria aqui o valor do seu ponto de compra que você pretende comprar de acordo com a sua análise, como, por exemplo, 42.710, coloca a quantidade, beleza, sua ordem vai aparecer aqui, né? Vai estar comprando se o Bitcoin cair para cá. Mas você tem aquele outro pensamento de e se o Bitcoin não cai? E se o Bitcoin continua subindo? O que que acontece? Para você montar uma ordem que ela só execute caso uma condicional sua seja atendida, qual que seria a minha condicional nesse exato momento? A minha condição para que minha ordem fosse executada é que o Bitcoin rompesse essa zona, né? Se o Bitcoin romper essa zona de resistência, eu quero estar efetuando uma compra porque, de acordo com a minha análise, eu identifiquei que ele pode continuar subindo e eu não quero ficar de fora dessa valorização. Então, o modelo de ordem que você vai montar é um modelo de ordem condicional, né? Muito importante que você entenda isso. Esse modelo de ordem é muito útil. E como funciona o modelo de ordem condicional? Você vai aqui na parte comprar, aqui do lado direito tem condicional, né? Tem até o TPSL e o condicional, vou estar utilizando o condicional apenas, e nessa ordem condicional você vai condicionar, né? Vai estar descrevendo a sua condição de disparo da sua ordem. Por exemplo, eu só quero que essa ordem seja criada, né? Eu só quero comprar se o Bitcoin passar acima dos 49 mil dólares, né, arredondando. Então, minha condição seria que o Bitcoin atingisse 49 mil dólares. Quando ele passar pelos 49 mil dólares, vai ser disparado a minha ordem de compra. E aí é onde eu decido qual vai ser o preço da minha ordem de compra. Eu quero que a minha ordem de compra seja no próprio 49 mil dólares? Poderia ser, mas já adianto que tem o risco de pular a sua ordem, você ficar sem a sua ordem ser executada, né? Quando acontecem movimentos muito fortes de mercado, o tempo que a sua ordem aqui ela vai ser ativa, o gráfico já pulou a sua ordem, ele passou tão rápido que a sua ordem ficou para trás. Ela não foi executada e ela só será executada se o gráfico voltar para o patamar da sua ordem. Então, a ordem de disparo vai disparar uma ordem. E aí, o preço da sua ordem é a questão estratégica. Se eu ponho aqui, por exemplo, 49 mil dólares, quando batesse 49 mil dólares, ia criar uma ordem de 49 mil dólares e ela só seria executada se o gráfico, né, rompesse ela ali de cima para baixo, né, ou tocasse, acontecer alguma venda em 49 mil dólares. Mas o mais seguro para que garanta a execução da sua ordem e a sua compra é você colocar em um preço um pouco mais alto. Então, a condição de disparo é nos 49 mil e a ordem que será criada quando atender esse disparo será em 49.500. Por exemplo, né? Você aumenta ali um pouquinho, né? Não precisa colocar uma diferença de preço muito grande, mas também não coloca uma diferença de preço muito pequena, igual 1 centavo, né? Num ativo que vale 48 mil dólares. Se o ativo ele tem um valor atribuído ali muito grande, né, ele tem um preço alto, consequentemente, a diferença aqui de preço, né, que você tem que pôr ali um pouquinho acima, vai ser uma quantidade, de certa forma, alta, né? Mas se for uma moeda que vale centavos, logicamente, essa diferença de preço corresponderá a centavos. Mas vamos lá. Concluindo o nosso exemplo, eu poderia estar criando uma ordem condicional para que ela só seja executada se rompêssemos os 49 mil dólares. Então, quando romper o 49 mil dólares, vai criar uma ordem de compra em 49.500 e apenas como exemplo, né, vamos supor que já tivesse aqui uma ordem nos 49.500, você não precisa se preocupar em colocar esse preço aqui muito alto. Né? Por quê? Porque mesmo que você, por exemplo, colocasse o preço aqui em 50, vamos botar aqui 51 mil dólares, apenas um exemplo, né? Lógico que eu não ia colocar uma diferença de preço aqui tão grande, né? Para que quando o ativo rompesse os 49 mil, criasse uma ordem de compra em 51 mil. Mas, né, caso acontecesse de você colocar uma diferença de preço grande, não faria diferença. Por que que não faria diferença? Porque a partir do momento que rompesse aqui,
já ia comprar nas primeiras ordens, porque ia criar uma ordem de compra de 51 mil dólares, uma ordem limitada de compra, e vocês viram comigo que quando você cria uma ordem limitada em um preço acima do preço de mercado, ela vai executar a mercado, né? Ela vai executar automaticamente. Então, você teria sua ordem executada automaticamente a mercado, tá bom? E o nosso último modelo de ordem de compra que estaremos olhando hoje será a ordem OCO, tá bom? Então a ordem OCO ou então TPSL, que são praticamente as mesmas ordens, né? A TPSL e OCO são semelhantes, que são ordens que atribuem um valor de compra para cima e para baixo. Então vamos lá, voltar ao nosso exemplo. Você lembra do exemplo que fizemos nas ordens anteriores, onde identificamos um ponto de resistência, identificamos ali a possibilidade de o ativo bater e voltar, e eu quero comprar mais barato se ele bater e voltar, tá bom? Essa aqui foi uma das condições que tínhamos, que criamos uma ordem a limite aqui, e criamos uma outra condição com uma ordem condicional aqui na parte de cima, né? Uma ordem condicional nos patamares de 49 mil dólares, né? Em 49 mil dólares, essa ordem ia ser disparada, uma ordem de compra ali acima. E se juntarmos a ordem limite com a ordem condicional, teremos a ordem TPSL ou ordem OCO. E é essa ordem que estaremos aprendendo agora. Essa ordem OCO, pessoal, você consegue definir simultaneamente a compra para cima ou a compra para baixo. Olha que interessante. Então eu posso colocar o preço de disparo, né? Caso o ativo caia, e o preço de disparo caso o ativo suba. Então, o meu intuito principal é comprar aqui nos 41 mil dólares, tá bom? Vamos arredondar para 41 mil dólares. Esse é o meu intuito principal. Então, eu vou colocar aqui 41 mil dólares. Vai ser executada uma ordem a mercado, porque eu defini aqui a mercado, mas eu poderia também colocar uma condicional a limite, né? Criar uma ordem limitada. É uma outra possibilidade que você pode estar tendo, mas voltando aqui para a ordem a mercado, quando bater 41 mil, vai estar sendo executada uma ordem instantaneamente de compra nesses patamares. E caso o gráfico continue a subir e não vá aqui na minha ordem, eu terei um stop ali para cima, né? Um stop de compra, onde ele estará comprando caso passe desse valor. Então, meu intuito principal é comprar aqui. Mas caso não caia até aqui, estará comprando aqui em cima. Então, eu coloco aqui, por exemplo, os 49 mil dólares e crio essa ordem, pessoal. Muito simples. Aí, se o ativo subir, vai estar comprando automaticamente e a outra ordem, né? Essa ordem aqui de baixo vai ser cancelada, ou simultaneamente, né? Caso o gráfico caia, ele vai cair aqui, vai ser executado a nossa ordem de compra e a ordem de stop vai ser cancelada. Então, o OCO é uma ordem onde uma ordem cancela a outra ordem. Tá bom? Então, se essa ordem aqui foi executada primeiro, essa outra aqui já é cancelada, você comprou mais barato. Se o ativo ele não cai na sua ordem, mas ele ultrapassa aqui o seu stop, seu gatilho, ele vai comprar automaticamente e essa ordem aqui ela é descartada, né? Você já terá gasto esse capital da sua ordem na compra superior. Então, o modelo de ordem OCO, ele é principalmente para pessoas que têm a intenção de comprar tanto caso caia, tanto caso suba. Por exemplo, podemos estar abrindo um outro ativo, como por exemplo aqui a Matic, e talvez você tenha identificado ali algum padrão nela, né? Eu não estou vendo aqui um padrão tão claro nela nesse momento, lembrando que essa nossa aula é sobre os modelos de ordens de compra e não análise técnica e análise gráfica, mas vamos supor que existisse aqui um padrão de um triângulo, né? Então, supondo que eu tenho aqui um padrão de um triângulo e talvez eu identifiquei, né? Você identificou que se o gráfico vir aqui embaixo, você quer comprar. Mas tem chance do gráfico não ir ali embaixo. Então, deixa eu voltar aqui até para o tempo gráfico de 1 hora, um tempo gráfico um pouco menor, para você entender melhor.
né? O que eu quero mostrar nessa nossa análise, nesse nosso exemplo. Um exemplo na prática de aplicação de um modelo de ordem OCO seria: eu quero comprar, se cair na base aqui do padrão, porque eu sei que se está dentro desse padrão, tende a permanecer nele, ou eu quero comprar caso saia desse padrão, porque eu sei que se romper esse padrão para cima, o gráfico vai subir. Então, eu poderia estar criando uma ordem OCO, porque na ordem OCO, simultaneamente eu tenho a condição de compra para baixo e simultaneamente eu tenho a condição de compra caso rompa para cima. Poderia estar criando aqui a parte superior, pessoal. Lembrando, ó, essa parte de cima é o preço de baixo, é o preço que você pretende comprar, o preço mais barato. O stop é que é ali a segunda opção, né? É o segundo plano, caso o primeiro plano não dê certo. O primeiro plano é você comprar aqui mais barato numa correção. O stop é o segundo plano, caso o ativo continue a subir. Então, na parte de cima, eu colocaria 0,8, né? Foi o que eu defini aqui embaixo, meu ponto de compra. E na parte superior, eu poderia pôr, deixa eu ver aqui qual foi o preço que eu coloquei nessa linha, 86,70, né? Então, poderia vir aqui 0,8670 e ser o meu stop. Decido a quantidade de capital que eu quero comprar, né? Por exemplo, aqui, vamos supor que eu fosse comprar esse capital, clico em comprar e pronto, vai estar ativa a minha ordem TPSL, ou ordem OCO, né? Ordem cancela ordem. Aqui pegar primeiro vai estar sendo executada e show de bola. Então é uma ordem aí bem estratégica, dá para você traçar muitas estratégias com ela, mas o que a maioria utiliza, né, o básico também sempre funciona, que é a ordem limitada e a ordem a mercado. Então, ordem limitada, ordem a mercado, não tem erro. E essa foi a nossa aula do mercado spot, ordens de compra aqui da Bybit. Lembrando, onde eu consigo encontrar o mercado spot, aqui na parte de cima em trade, trading spot, eu escolho aqui, por exemplo, qualquer um dos gráficos, né? Por exemplo, eu escolho o Bitcoin, e depois que carrega aqui a minha tela, né, o meu gráfico, eu posso estar escolhendo aqui qualquer ativo, né? Eu tenho um campo aqui de pesquisa, você pesquisa pelo ativo que você quer estar fazendo a sua operação, e aqui do lado direito terá os seus modelos de ordens, né, para você traçar a melhor estratégia possível e estar lucrando nesse mercado. Então ficamos por aqui com essa aula e até a nossa próxima aula, pessoal.